Vygotsky nasceu em 5 de novembro de 1896 e morreu em 11 de junho de 1934, aos 38 anos. Ele morreu de tuberculose em Moscou. Na infância, o seu ambiente familiar judeu foi culturalmente rico, né? E desde muito pequeno, ele aprendeu a ler notícias de jornais com seu pai. Devido à sua religião, os estudos em Gomel e suas graduações em História e Filosofia não lhe garantiram trabalhos melhores a não ser professor de escolas pequenas em cidades pequenas. Por isso, ele também optou pelo curso de Direito. Aos 20 anos, ele já tinha publicado 4 resenhas literárias. E o período em que ele começou a ser professor de História, Filosofia, Literatura e também Psicologia foi nos anos de 1917 a 1924. Bom, e na atualidade, Vygotsky ele é considerado um dos mais importantes pensadores, né? Pois ele era considerado um visionário, né? Além da sua época, além da sua própria época. Ele acredita que a interação é o principal ponto para o desenvolvimento humano. E para ele, a aprendizagem não segue o desenvolvimento, mas o funciona e promove. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é uma elipse. É uma forma de descrever o processo de crescimento como algo mais complexo e interligado do que simples estágios isolados. E que nesse contexto implica que as experiências pessoais e coletivas se entrelacem, formando uma teia complexa que contribui para o desenvolvimento humano. E a educação tem um papel transformador do homem na humanidade, que na primeira infância isso significa quais bases efetivamente propiciam o desenvolvimento da sua multiplicidade cognitiva, afetiva, social, psicomotora e moral. E as divisões essas que, na acepção histórica cultural, não são tratadas separadamente, mas em uma perspectiva holística. Vamos falar agora sobre o tópico relações entre jogo, aprendizagem e desenvolvimento. Nesse tópico, veremos a importância da ludicidade para as crianças. Vygotsky afirma que ludicidade e aprendizagem formal funcionam como um campo de desenvolvimento, pois através do jogo as crianças são motivadas a agir e pensar de forma mais complexa. O jogo induz a criança a ser capaz de controlar seu comportamento, a experimentar habilidades ainda não consolidadas e a criar modos de operar mentalmente e de agir no mundo, impulsionando o desenvolvimento de pensamento. Por meio do faz de conta, as crianças podem criar situações imaginárias em que se comportam semelhante ao adulto. O jogo tem grande relação com o desenvolvimento e cria fortes laços entre a imaginação e o desenvolvimento psicológico, fazendo com que a criança seja capaz de interpretar, acessar, significar e modificar a realidade e a si própria. O jogo é a atividade principal da criança pré-escolar. É o mediador do seu desenvolvimento. Logo, as crianças devem ser incentivadas a brincar, pois em qualquer jogo há uma situação imaginária que a motivará a enfrentar algum desafio e a controlar seu comportamento por meio das regras. Bem, a observação da criança durante uma situação lúdica, situação essa que vai ser composta de regras e imaginação, permite a observação da forma que a atribuição do significado transforma a percepção e o comportamento infantil. Em situações de jogo, a criança ela vê, ela pega e ela ouve e ela imagina objetos que fazendo de conta que é um outro objeto, existem apenas naquele universo lúdico. Um fato que também que é importante é que a simbolização, ou seja, o jogo, ele passa a existir quando a criança ela adquire a linguagem, e é por meio do jogo que há uma separação entre o campo perceptivo e o campo simbólico. Vamos falar agora sobre o tópico desenvolvimento das regras. Em momentos lúdicos, a subordinação às regras cria um espaço de aprendizagem onde as crianças exercem suas habilidades, suas competências e a avaliação metacognitiva de suas próprias ações. Nos casos em que predomina a imaginação, as regras não são previamente formuladas, mas vão se originando na própria atuação imaginativa e vão se modificando durante o jogo. No início do jogo, somente as regras já conhecidas pelas crianças são aceitas. Exemplo: uma caneca não pode ser um boneco, pois os objetos e as ações devem ser similares ao objeto representado na brincadeira. Quando duas crianças brincam de irmãs, elas vão atuar de forma diferente da verdadeira relação de irmãs.
elas vão atuar de acordo com o que ela entende ser essa personagem e vão imitar conforme as representações internalizadas desse papel. E ao longo da história, elas vão apropriando-se e utilizando-se de novas regras de comportamento. Os jogos com regras são uma fonte de aprendizagem do comportamento moral. Eles possibilitam exercitar, criar, inventar e experienciar uma situação específica em que o real se constrói por meio de regras elaboradas. Por meio do jogo, as crianças podem inventar experiências para compreender o mundo real, formulando hipóteses, testando as hipóteses e aprendendo com elas. Os jogos provocam e aguçam a curiosidade, fazendo com que a criança seja a protagonista de suas próprias potencialidades. O jogo ele é criador de zonas de desenvolvimento proximal, porque as atividades lúdicas elas auxiliam muito no desenvolvimento das crianças e faz parte da teoria de Vygotsky, devido à grande interação que tem nas atividades lúdicas, e cumpre um papel fundamental no desenvolvimento do psiquismo por promover a evolução no campo das motivações e necessidades, superação do egocentrismo cognitivo e também a evolução das ações mentais e a evolução da conduta voluntária. E a seguir, Natália vai falar um pouco mais sobre essa questão. Evolução no campo das motivações e necessidades. Aqui é certo que o jogo ele deve ser motivado, deve ser voluntário por emoções que influenciam o desenvolvimento humano. Ou seja, o jogo ele deve ser voluntário no quesito de que ele não deve ser imposto, Então, Vygotsky ele aponta que o jogo afeta a esfera motivacional das crianças, satisfazendo, criando ou mesmo alterando as suas necessidades. Bom, o brincar exige agir contra impulsos imediatos, E brincar é uma forma de desenvolvimento humano, que envolve o autocontrole, a violação, regras, emoções e motivações. Podemos entender que o jogo permite a criança superar seus impulsos imediatos e as suas necessidades imediatas, para se adaptar com a realidade social. E o jogo também é uma forma de observar e compreender as mudanças nas funções intelectuais da criança. O que impulsiona uma ação é uma necessidade. No caso do jogo, o que motiva é uma necessidade que só pode ser satisfeita se deslocada da realidade através de uma situação imaginária. A superação do egocentrismo. Nesse caso, o jogo ele cumpre um papel fundamental, no desenvolvimento psíquico da criança, por ser uma atividade que proporciona a superação do egocentrismo cognitivo, refletindo na capacidade de descentralizar o pensamento da criança, no que ela já conhece, para algo mais amplo, reconhecer outros pontos de vista. E nessa situação, a superação do egocentrismo cognitivo acontece ao distanciar a criança da sua realidade e fazê-la entrar em outros papéis, realizar outros papéis, em outras atividades, para que assim aconteça essa descentralização do egocentrismo. Quando baseada na linguagem, a atividade lúdica adquire a capacidade de desenvolver os dois processos do sistema simbólico, o da descontextualização e o da generalização. O pensamento generalizante ele é constituído por uma rede ordenada, voluntária e consciente, em hierarquias relações subordinadas e superordenadas do conhecimento. A generalização é essencial na constituição de sínteses. A descontextualização já se caracteriza pela capacidade de discriminar e isolar informações. Bom, na evolução da conduta voluntária, à medida em que a criança ela vai se enriquecendo por determinadas atribuições de centro e de papéis, ela vai começar a preferir uma ação mais regrada, visto que a própria regra para a criança ela se transformaria também em um jogo. E assim uma evolução ela aconteceria, onde progressivamente a criança ela seria capaz de realizar ações intencionais, planejadas e controladas. Na fase inicial do desenvolvimento, as ações da criança no jogo são predominantemente impulsivas e não estão totalmente submetidas ao controle consciente. Por isso, o jogo e suas regras são de total importância, pois possibilita que a criança ela desenvolva seus processos psicológicos superiores, assim como a capacidade de expandir os limites da imaginação. Segundo Vygotsky, a evolução da conduta voluntária da criança no jogo é um processo complexo, que envolve a internalização de funções mentais e mentais superiores, a transição de ações impulsivas para ações planejadas e o papel crucial na interação social e simbólica. O jogo, para a vertente de Vygotsky, é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social na infância. E nele há critérios
que são eles: a atribuição de significados ao aprendido, a participação das crianças, o despertar da curiosidade pelo conhecimento, organização do cenário de aprendizagem em pequenos grupos ou duplas e a atitude metacognitiva das crianças, assim como conceitos advindos de experiências não escolares e a funcionalidade da comunicação.